boas-vindas aí, os novos servidores e servidoras, para a nossa casa aqui na Instituto Federal do Paraíba. Me chamo Edmir França Gondim, sou professor de Geografia do IFPB Princesa Isabel, estou coordenador geral do CITEFPB. Atualmente eu estou afastado das minhas atividades, eu estou recém-operado, fazendo cirurgia no joelho, estou em tratamento. Estou em algumas atividades sindicais, aquelas que não fazem eu ter que me deslocar, ter longas viagens, né? Quando precisa, por exemplo, João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita foram geograficamente os lugares que eu faço esse deslocamento por recomendação médica, né? E aqui na reitoria. Queria agradecer a reitoria, o espaço, né? Para a gente estar aqui nesse momento, a DGEP, que a gente está em profundo diálogo aí com o auxílio transporte, Carmen vai falar um pouco disso. Eu vou passar para Queiroga e depois de passar para Queiroga, aí a gente vai ter uma fala da assessoria jurídica também, e eu vou fazer uma fala final. Eu queria agradecer os trabalhadores e as trabalhadoras do Sintef que estão aqui, né? Reforçando os nomes que já foram ditos, a Kátia, a Bárbara, o Hermani, nosso jornalista, a Bárbara, nossa articuladora política, né? Assessora política, Kátia, nossa secretária, a gente tem a Cida, nossa secretária também, o Idelene, que trabalha na secretaria. Possivelmente vocês, se vierem a se filiar, vão ter muito contato com elas, né? A gente tem o João, contador do nosso sindicato, que está com Cida, daqui a pouco eles vão vir para cá. E a gente tem a nossa assessoria jurídica, né? Representada pelas doutoras Carmen e Cíntia, do escritório Dantas Maia, que vai fazer uma fala também aí das conquistas jurídicas que a gente foi tendo aí, né? Não só na nossa gestão, mas ao longo aí da história do CITEFPB, né? Queiroga. Boa tarde ainda. Boa tarde, né? A todos e a todas. Eu não sei se é boa noite, mas eu acredito que é boa tarde ainda. Meu nome é Francisco de Assis Queiroga, eu sou servidor do Campo Souza há 26 anos, sou servidor do IFPB, que era a antiga Escola Agrotécnica Federal de Souza. Também sou dos fundadores do CITEFPB. O CITEF foi fundado com todo orgulho na cidade de Souza, no congresso que nós fizemos lá há 25 anos. E a gente está aqui nessa luta, na parte administrativa financeira, né? Para muita gente fica com o olho todo cheio de lágrimas, feliz, mas o sindicato administra mais problemas do que solução, né? E só que a gente não tem que se afastar disso. O sindicato é uma ferramenta mais do que necessária na vida do servidor. O servidor que tem o sindicato, ele está sempre bem amparado, não só pela nossa assessoria jurídica, mas em outras situações nós tivemos atuando contra perseguições, contra problemas de ordem, de várias ordens, dentro de todo oriundo do IFPB, como também somos filiados ao SINADEF, que é o Sindicato Nacional, e lá nós atuamos dentro do Brasil inteiro, né? O SINADEF ele tem parte do Brasil inteiro, e um dos nossos coordenadores gerais, que é o professor Davi Lobão de Campina Grande, ele também é coordenador geral do SINADEF. E nesse momento nós estamos brigando com o governo, de certa forma, por uma melhoria, por um aumento. Já tivemos algumas conquistas, poucas, mas ainda precisamos melhorar muito. E é bom dizer que tudo que o servidor conquistou até hoje, ele foi fruto da luta, foi fruto do esforço, foi fruto do sindicato, certo? Nós tivemos inúmeras vitórias no passado, até mesmo o direito que era negado para as mulheres votarem, e a partir de 1930, com todas as lutas das pessoas que foram para a rua, as mulheres conseguiram ter direito ao voto. E são inúmeras. Se a gente for notar aqui, a gente vai passar até meia-noite falando e não consegue chegar ao fim. Mas eu quero dizer a vocês que o Sintef ele está aberto, as portas.
não só precisa de vocês como servidores para aumentar a nossa luta, como vocês também vão ter um ponto de apoio, um ponto de referência para lutar de uma forma igualitária por todos vocês. A gente espera que um dia a gente possa estar feliz com melhores salários, melhores situações e não ter que brigar tanto para poder chegar até lá. Mas até então, isso não acontecendo, o sindicato vai estar aí, representando vocês, brigando com vocês, correndo atrás de tudo aquilo que a gente necessita de alcançar para melhorar a nossa carreira. Eu sou técnico administrativo e na nossa carreira dos técnicos a gente tem tido uma situação difícil, com mais de 6 anos sem nenhum aumento. Tivemos esse aumento agora, mas bem inferior ao que a carreira já perdeu durante esse tempo. Nós tínhamos proposta, estamos com uma proposta de melhoria da carreira, que se a gente conseguir lutar e aprovar pelo menos parte dela, já vai ser um grande ganho para a categoria. E se a gente conseguir conquistar ela por inteiro, é um ganho assim, fora do comum. A gente vai ficar feliz. E para isso a gente precisa não só de mais filiados, a gente precisa de mais pessoas com a gente. A gente precisa de mais pessoas abraçando a nossa causa. Porque quando você está num sindicato abraçando, brigando pela sua causa, você está brigando pela sua, pela dos outros e pelos demais brasileiros e muitas vezes até aqueles que, independentemente, precisam de nós também. É essa a mensagem que eu deixo, é que quem tem um sindicato não está sozinho. E agradeço muito a vocês pela atenção e vou passar a palavra para o pessoal da assessoria jurídica. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Carmen Raquel, faço parte do escritório de advocacia Dantas Maia, juntamente com a doutora Cíntia. Primeiro eu queria parabenizar todos vocês que estão chegando aqui ao IF, desejar muito sucesso na carreira, também parabenizar a administração por esse momento, por dar essa oportunidade aqui ao sindicato, à assessoria, de falar um pouco, tanto da entidade como da prestação de serviços que nós da assessoria damos, de entendermos que de muita importância aos servidores. Então, nosso escritório, ele atua especialmente na área do direito público, a servidores públicos. A nossa equipe é composta de 6 advogados, sendo 4 exclusivamente do escritório e 2 parceiros. Temos também um escritório parceiro em Brasília, que é o escritório Wagner Advogados, que presta assessoria ao Sinasef. Advogamos também para outras categorias do serviço público federal, inclusive, que é os sindicatos policiais federais, o sindicato do Judiciário Federal, que engloba o TRT, o TRE e a Justiça Federal, o IF, vocês aqui, e a associação do TRE também. Então, qual a importância da prestação de serviços para entidades sindicais? Não só na área jurídica, mas também na área consultiva, certo? Nós damos semanalmente 2 plantões na sede do sindicato para atender os filiados, isso em cada sindicato. Esses plantões são nas quartas, para o SINTEF-PB, são nas quartas e sextas pela manhã. Assessoramos tanto nas ações coletivas, em nome do sindicato, que representa toda a categoria, porque a entidade sindical ela tem substituição ampla, independente de vocês autorizarem ou não. As ações coletivas, ela abrange todos os sindicalizados e também prestamos assessoria nas ações individuais, que são os casos específicos. Exemplo, remoção, auxílio creche, coletivamente ingressamos em 2018, estamos executando agora a ação do auxílio transporte, progressão funcional. Então, são inúmeros os direitos dos servidores públicos que eles dispõem dessa assessoria jurídica permanentemente, sem limites de ações. E também fazemos a defesa em processos disciplinares e sindicâncias. Então, a importância não é só na prática, você ingressar com a ação, mas também na parte consultiva, porque muitas vezes, principalmente os servidores que estão ingressando no serviço público, eles têm dúvidas, estão se familiarizando ainda, ingressando no órgão, conhecendo a legislação,
que essa legislação, ela não só compõe a parte das leis em si, dos decretos, mas também do normativo interno, e aí eu já chamo aqui a atenção de vocês, que o IF, ele tem na página, no site dele, muitas explicações. Então, dúvidas rápidas vocês podem tirar até pelo site. Mas a assessoria jurídica, ela está disponível permanentemente, não só nos plantões, mas a gente também disponibiliza telefone, e-mail, né, videoconferência, e atendemos não só o campus aqui, mas todo o estado da Paraíba, todos os campos, né, todos os servidores filiados. Também nos deslocamos para dar plantões nos campos, né, do interior. Enfim, a assistência jurídica é a mais ampla possível. Eu vou passar a palavra para a doutora Cíntia, para que ela possa também falar de algumas ações e complementar a fala aqui da assessoria jurídica. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, queria ratificar os parabéns, né, estender a todos que estão chegando à nova casa, ao órgão, que vocês tenham uma vida profissional muito feliz. E precisar da advocacia, né, das advogadas, geralmente significa algum problema que vocês estão enfrentando. Né, mas nós estamos aqui justamente para tentar aliviar aquilo que vocês possam vir a enfrentar, né, de resistência daquilo que é direito de todos. Né? Então, Carmen já falou aí dos tipos de ações. Essas ações ela abrangem a coletividade, mas às vezes também algumas demandas individuais que vocês sentem, que vocês se deparam no dia a dia, questão de assédio, questão de alguma dificuldade para requerer um direito, um benefício que seja negado judicialmente. A gente está aqui para poder, seja atuar em alguma medida administrativa ou até mesmo judicial. Tá? Eu queria também dar boas-vindas a todos, além dos parabéns, e ratificar também a questão dos plantões, que semanalmente estamos aqui, nas quartas e sextas, no campo de João Pessoa, mas também nosso atendimento ele se estende a todo o estado. As ações, eu não sei se a gente quer falar mais de alguma, mas a gente já falou, acho que ficou aí na memória de todo mundo, auxílio transporte, auxílio creche, questões de remoção, redistribuição, pagamento de alguns impostos que incidem sobre alguns benefícios que não devem incidir, PSS sobre o terço de férias, sobre 13º, né? A gente tem uma gama, geralmente nas redes sociais do sindicato, nós divulgamos sempre um plano judicial de forma coletiva e também esclarecemos o que é necessário para ingressar com a ação, mas as questões individuais, geralmente as pessoas gostam de tratar, né, ações com as advogadas, estamos disponíveis para atender todos vocês. Tá? Sejam bem-vindos. Mais uma vez, boa tarde a todos, todas e todos. Né? Eu queria dizer, antes de tudo, que é com muita felicidade que à frente do Sintef-PB, a nossa gestão, né, Sintef-PB somos todos nós, se manteve na direção correta das lutas. E uma das direções que a gente entende que foi correta, eu respeito a posição política de cada um, eu respeito as posições filosóficas, epistemológicas, ideológicas, mas o Sintef-PB teve uma consigna, inclusive, no seu congresso estatutário, seguindo a consigna do Sinasef, né, que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Ensino Profissional Técnico Tecnológico, que foi eleger Lula para derrotar Bolsonaro. Pessoal, eu digo isso com muita felicidade. Vocês que estão aqui nesse momento, que tomaram posse, sonharam, ousaram, lutaram, estudaram para estar aqui nesse momento. Um sonho não só de vocês, mas das famílias de vocês, né? Um sonho dos amigos e das amigas de vocês, um sonho coletivo. Muito possivelmente é assim que se sucede. Eu digo isso porque eu entrei no Serviço Público Federal, mas já passei pela rede estadual da Paraíba, de Pernambuco, além da iniciativa privada.
eu passei no IFMT, passei no Instituto Federal Catarinense, depois tive uma permuta para o Instituto Federal do Ceará e cheguei à minha querida Paraíba, através de uma permuta também, certo? Estou colocando um pouco dessa trajetória, por quê? Porque a defesa dos IFs, dos institutos federais, do serviço público, certo? Passou pela derrota do governo Bolsonaro. Se o governo Bolsonaro não tivesse sido derrotado nas urnas, estaríamos aqui nesse momento, não, certo, com vocês falando da posse e da possibilidade de filiação de vocês, mas da luta contra demissões, exonerações, contra prisões de dirigentes sindicais, de políticos de esquerda, certo? A gente estaria, nesse momento, numa luta ainda mais dura para defender o serviço público, especialmente quando o governo Bolsonaro transformou o vírus do SARS-CoV numa arma biológica. E por que eu sei disso? Eu digo sem medo, pessoal, de parecer arrogante. Eu fui o cara que mais estudou, certo, sobre a pandemia aqui desse FPB. A gente, inclusive, quando o procurador federal, quando a gente pede para emitir um parecer a favor do passaporte vacinal, a gente se contrapôs a esse parecer quando disse que não deveria ser obrigatório o passaporte vacinal. Claro, obviamente operado pelo direito, etc. Mas a gente se manteve muito firme numa luta da proteção e da vida dos servidores e servidores públicos, inclusive com a questão das ANPs. Inclusive eu fui um dos que pude enfrentar dentro do sindicato as teses do SINASEF de greve contra o ensino remoto, que poderiam ter levado milhares de trabalhadores a mortes, além dos milhares que a gente já teve. Foram mais de 700 mil mortes, pessoal. Desses mortos, a gente poderia ter talvez algum colega tomando posse em algum instituto federal. Eles não estão aqui entre nós. Mas eu queria saudar também, homenagear aqueles que não estão aqui, aqueles que perderam suas vidas por esse governo genocida, porque foi através da derrota desse governo que vocês podem estar aqui agora, construir um novo sonho, ter uma nova esperança, certo? De contribuir com o serviço público. Todos aqui gritaram e a gente defendeu a eleição do Lula, mas eu tenho que trazer mais notícias para vocês nesse momento. Antes de falar das más notícias, eu queria explicar por que o SINTEF-PB, mas o SINASEF assumiu essa consigna. Sabe por quê, pessoal? O sindicato ele é autônomo, ele é independente, ele é uma entidade classista da classe trabalhadora. E vocês podem perguntar, mas por que o sindicato assumiu a defesa de um governante, de um candidato, em detrimento ao outro? Simples, pessoal. Porque um candidato, ele louvava a ditadura, a tortura, o extermínio, e ele fez isso. A gente teve que lutar pela nossa sobrevivência. Foi uma luta muito dura. E a organização de vocês, concursados, inclusive, eu tenho que fazer esse elogio aqui, e podem fazer todas as críticas tranquilamente ao SINTEF, eu digo isso, porque a partir da crítica, pessoal, é possível a gente elaborar sínteses, antíteses, teses, e chegar no melhor caminho das lutas. Além de Lula, foi a organização de vocês. Lula, ele teve uma oportunidade, mas foi vocês, trabalhadores e trabalhadoras, organizados dentro de um cenário de capitalismo brutal, de concorrência brutal, que vocês chegaram até aqui. Ou não foi? A gente não pode dourar a pílula e esconder a realidade, certo? A gente tem um cenário mais brutal do capitalismo das últimas décadas. Por que eu estou falando isso? Qual é a má notícia que eu trago para vocês? Vocês têm uma boa notícia, vocês estão nomeados, tomaram posse, vão começar aí com um novo salário. Eu sei disso porque quando eu saí da rede estadual, eu fiquei felicíssimo com a realidade que eu tinha, que era louça quebrada, carteira quebrada, e eu quis sair daquela realidade.
pessoal, e quis ir para o IF. Mas nos IFs também não é só sonhos, não é só flores, né? Se não fosse isso, a gente não precisaria de um sindicato, inclusive a gente não precisaria da assessoria jurídica. A gente tem toda essa estrutura porque a gente sabe que o trabalhador ele necessita ter esse outro espaço. Dentro desse contexto, vocês são vitoriosos, mas isso foi só uma etapa. A PEC 32, já pensou se a PEC 32 é aprovada antes de vocês tomarem posse? Pessoal, desculpa informar, mas vocês não teriam a tal estabilidade depois do estágio probatório que vocês vão cumprir, evidentemente, quem é um novo, uma nova servidora, certo? A PEC 32, o projeto de emenda constitucional 32, que é a reforma administrativa, ele não foi derrotado, ele foi colocado numa gaveta para, de maneira fácil, nos acordos do Centrão, que representam ali o neoliberalismo, os setores do capital, da burguesia mais ferozes, né? O agronegócio, o setor rentista, entre outros, está ali para desengavetar isso daí. O presidente do Congresso já falou isso. O Lira está na mídia, colocando a importância de se votar a PEC 32. Somado a isso, a gente sabe que para derrotar Bolsonaro, a gente formou um arco, uma aliança, certo? Uma frente ampla, que havia setores diversos para derrotar uma extrema-direita, certo? E dentro dessa frente ampla, tem posições ideológicas diversas, pessoal, inclusive mais à direita. Essas mais à direita, inclusive num cabo de guerra que a gente tem hoje, está vencendo. A gente está sendo derrotado. Por que eu digo isso? Desculpa falar diretamente para vocês, eu vi assim com muito entusiasmo vocês gritando olê, 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 olá, Lula, Lula, eu também gritei. Mas a gente sabe que Lula é governo e nós somos trabalhadores e trabalhadoras. Nós apoiamos o governo em determinado momento, mas se a gente perder a capacidade de criticar esse governo, inclusive, podem ter certeza, escrevam o que eu estou dizendo na data de hoje, a gente vai abrir um caminho para a extrema-direita novamente, que ela não foi derrotada, certo? A extrema-direita foi derrotada nas urnas, mas não nas ruas, não no cotidiano. Quem aqui não tem algum familiar ainda? Quem aqui não tem alguém que é adepto? A gente prefere não chamar bolsonarismo, já que ele está inelegível. A gente acha que talvez ele tenha sido derrotado. Não, pessoal, é um erro histórico. A Argentina hoje está em ebulição. A gente teve prévias na Argentina em que um candidato fascista pode voltar ao poder, certo? Na Europa, a extrema-direita está se reorganizando. Hungria, etc. Certo? Itália. Posso pegar aqui alguns exemplos, mas eu não vou me alongar. Por que eu estou colocando isso? Se a gente não enfrentar os problemas como disse Queiroga, o sindicato tem seus problemas também, e tendo seus problemas ainda tem que lidar com o problema de toda a categoria, de toda uma classe trabalhadora, falando com os sindicatos. Lula anunciou ontem que só tem 1,5 bilhões no orçamento para o reajuste dos servidores públicos. Foi duro, pessoal. Sei que vocês estão felizes com a posse. Vocês chegaram aqui através da oportunidade que o governo, sob um aspecto de alguns setores, é progressista. Certo? Porque antes a gente estava falando em quê? Impedir fechamento de campos. Impedir, certo? Possibilidade de a instituição se não avançar com campos avançados, se tornar campos, etc. A nossa conjuntura é outra, mas ela continua sendo muito dura para os trabalhadores e para as trabalhadoras, certo? E só a nossa organização é capaz de mudar esse quadro, porque foi a organização de vocês, a pressão de vocês nos setores, inclusive da sociedade, que fez vocês serem o quê? Nomeados.
certo? Eu estava doente, inclusive estou me recuperando da Covid, já passei por esse isolamento, certo, pessoal? Tem essa passagem. Enfim, já coloquei esses problemas, mas eu acompanhei a luta de vocês nas redes. Vocês chegaram a ir até para o aeroporto. Por que eu estou falando isso? Eu estou dirigente. Eu não quero ver só vocês filiados, eu quero ver vocês aqui nessa mesa. Eu quero ver vocês aqui sentando nesse espaço. Eu quero ver vocês aqui disputando a direção do sindicato. Porque essa é a conjuntura que a gente precisa mudar em prol da classe trabalhadora, certo? A gente fez a maior greve geral da história em 2017. Eu vou repetir, a maior greve geral da história em 2017, em abril. Sabe o que aconteceu, pessoal? A gente levou uma lapada, tomou um esculacho e foi derrotado. A reforma da Previdência foi aprovada. A gente fez o maior movimento de ocupação das escolas secundárias. Eu estava lá em Santa Catarina, eu vi estudantes chorando, vindo até mim, porque a gente não tinha aprovado a greve. A gente perdeu por 5 votos a greve. Os institutos já estavam parados. Lá em Rio do Sul, o estudante veio chorando para mim. Eu não conhecia, porque eu trabalhava em Miranda. O estudante disse o seguinte: professor, vocês votaram contra a greve, mas já não está tendo aula. O que é isso? Chorando. São as contradições da realidade, pessoal. Por que eu estou colocando isso? O maior movimento de ocupação dos estudantes do ensino médio, que começou na rede estadual lá no Paraná e tomou, certo? O Brasil como todo é o maior movimento do mundo. Do mundo. Os estudantes morreram. Acho que se vocês jogarem no Google, vão ver isso. Isso não foi possível para fazer a derrota do quê? Do novo ensino médio, que de novo não tem nada, certo? É um processo de desestruturação do trabalho, do capital. Por que eu estou colocando isso? Não é para desanimar, não. Caramba, ele está mostrando assim, uma mobilização muito grande e está mostrando as derrotas. Sim, pessoal, a gente tem que falar das nossas derrotas. Porque sem falar sobre elas, e sem falar sobre que a nossa capacidade de mobilização tem que ser muito maior para enterrar a PEC 32, certo? Para reestruturar nossas carreiras, que é uma das bandeiras que a gente tem agora. Eu estou aqui no meio de pós-doutor, pós-doutora, no meio de doutor, doutora, no meio de mestra, mestre, especialista, graduado e graduadas. Eu sou mestre, só tenho mestrado. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. O sindicato é a maior escola de formação que a gente tem. Porque nesse espaço ele é legítimo igual, independente se é docente, se é TAI. A gente está aqui para aprender um com o outro, pessoal. Certo? Eu sei que vocês vão fazer muitos projetos de pesquisa, certo? Muitos projetos de extensão de cultura. Mas pode ter certeza que dentro do sindicato não existe maior espaço de discussão horizontal que qualquer outro espaço, seja institucional ou outro que vocês possam ter. Então, eu faço um chamamento, pessoal. Um chamamento para que vocês não apenas se filiem, mas que vocês continuem em marcha, porque foi muito bonita a marcha que vocês fizeram nessa luta para serem nomeados. E ela não para, porque a gente tem uma PEC 32 para derrotar, e a gente tem certa valorização do serviço público. Eu fiquei muito feliz com a vitória do Lula, mas eu me senti humilhado ontem com 1%, certo? Porque 1,5 milhões vai dar menos de 1% de reajuste. Sabe por que eu me sinto humilhado, pessoal? Porque foram servidores públicos, as servidoras públicas, que sustentaram esse país no período mais dramático da pandemia. Não existe reconstrução do país sem olhar o serviço público, certo? A gente tem que trazer o governo Lula para junto da classe trabalhadora e fazer ele se distanciar dos setores
do capital, certo? Essa é a nossa tarefa imediata enquanto classe trabalhadora. A gente tem que disputar esse governo, porque se a gente não disputar, a gente não vai ser só derrotado pelo capital, a gente corre o risco de ter a extrema-direita com uma cadela no cio, como diz os famosos dramaturgos, né, sobre o fascismo, para poder chegar no poder. E não queremos isso. Já vimos que tivemos uma experiência histórica, que é a extrema-direita no poder. Quem aqui não perdeu um familiar, certo? Quem perdeu um amigo, uma amiga, eu acho muito difícil dentro desse processo tudo que a gente viveu. Porque isso foi o governo Bolsonaro. Certo? 7 anos de congelamento, certo? Medidas muito duras, perseguições, PADs. Pode ter certeza que a nossa conjuntura mudou para melhor, mas ela ainda está muito ruim para a nossa classe trabalhadora. E é isso, pessoal. Se firme, vem para a luta, vem participar das atividades do sindicato, vem disputar o sindicato também. Eu sei que a gestão fez uma excelente fala, porque eu também já fui gestor, fui coordenador do curso, e sei que vocês querem também ocupar esse espaço. É importante ter ambição para ocupar esse espaço. Mas não tenho dúvidas que esse outro espaço aqui, que a gente não ganha CT, que a gente não ganha FG, certo? Que a gente não ganha outras funções gratificadas, mas traz assim uma felicidade tremenda, que é a solidariedade de classe, é você lutar pelo outro, sem mesmo ter um retorno ali pecuniário pela atividade que você está fazendo. Eu e Queiroga, a gente não recebe nada para estar na direção do sindicato, não tem salário para isso, certo? O diretor de campus, ele recebe um CD, mais do que é justo, inclusive a gente tem que lutar, na minha concepção, para aumentar as CDs, a gestão, porque o trabalho de gestão é muito difícil. Mas, sem a gente ocupar esse espaço que está aqui, outras pessoas vão ocupar. Essas outras pessoas, eu não queria que estivesse ocupando. Está aí a Polícia Federal desbaratalhando todo o esquema de corrupção que esse governo anterior negava e tudo mais que a gente está vendo. Mas a luta é dura, pessoal, a luta é dura. Vamos seguir em marcha, vamos seguir em luta. Vocês são os maiores responsáveis por vocês estarem aqui nesse momento. Eu queria deixar essa mensagem, certo? Eu sei que teve todo o esforço da reitoria, eu sei que teve todo o esforço do governo Lula, mas cada um de vocês que passou madrugadas aí estudando, que lutou, que foi no aeroporto, que formou o grupo, que se moveu, pessoal. A gente precisa se mover. Eu queria fazer um exercício pedagógico, como eu sou professor, eu costumo não deixar de fazer. Quem acha que a vida está fácil, pessoal? Fica sentado, por favor. Quem acha que a vida está fácil, fica sentado, por favor. Pode ter alguma pessoa aí que está bem difícil, não sei. Pessoal, só tem uma saída para a classe trabalhadora. Não olhe para o dirigente que está falando aqui para vocês. Olha para os lados, olha para trás, por favor. Olha um olho de cada um. São essas pessoas em movimento que vai trazer conquista, que vai trazer, certo? As vitórias que a gente vem tendo o trabalhador e a trabalhadora coletivamente em marcha, pessoal. Valeu, obrigado pela oportunidade. Fraternidade. Pessoal, todo mundo aí recebeu uma pastazinha, não foi? Nessa pasta você recebeu não? Ô, Bárbara? Tá chegando aí. Tá chegando, viu? É porque veio um número menor do que, graças a Deus, vocês eram um número maior do que o que a gente tinha. É bom saber disso. Então, assim... Pessoas não receberam. Tinha mais servidores do que me avisaram, né? Certo. Aí podem passar na sala do sindicato que a gente entrega. Viu? Pronto, pessoal. Para aquelas pessoas que não receberam, a gente pede por gentileza que
que passem na sede do sindicato, que a pastinha de vocês vão estar lá, tá certo? A garrafinha. Agenda, agenda. Não, só eu. Então, pessoal, esse material que a grande maioria recebeu, ele está explicando assim, algumas conquistas nossas, alguns trabalhos que a gente tem, além da luta sindical. Nós temos uma casa aqui de apoio para quem mora no sertão, no interior e precisa de um local. Nós temos uma casa aqui de apoio para apoiar o servidor, o sindicalizado. Nós temos a assessoria jurídica, já é uma. Nós temos um convênio com a Unimed para diminuir o valor do seu plano de saúde. Nós temos também. E aí você vai achar a ficha de filiação. Tá? Eu vou sortear daqui a pouco 20 camisas aqui da nossa campanha salarial para vocês, certo? E novamente dizer que aqueles que não receberam, por gentileza, visitem a sede do sindicato, se identifiquem que vão receber o material que vai estar lá pronto para você. Agora, alguém queria fazer alguma pergunta? Eu tenho duas perguntas. Pronto, pode fazer, fica à vontade. A primeira é qual é o endereço do Instagram do sindicato para a gente postar e marcar o sindicato. A segunda é o que a gente precisa fazer para se filiar. Pronto. Nesse material que você recebeu, tem, né, irmã? Pronto, nesse material que você recebeu já tem. Na agenda também tem o endereço eletrônico, certo? Para se filiar, você recebe uma ficha, você preenche essa ficha, vai no sindicato, entrega essa ficha assinada e depois você vai ter alguns passos. Você vai entrar no seu Gov, lá dentro do seu Gov você vai encontrar consignação. Quando você entrar em consignação, você vai achar uma janela onde vai dizer uma entidade que você quer se filiar. Então você vai procurar o nosso sindicato, vai estar lá, você vai se filiar a ele e a partir daquele momento você está dando o direito a ser descontado 1% dos seus proventos para o sindicato. Você já passa a ser sindicato.